Olá, boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Luiz Roberto Matos, e ao meu programa Visão Espiritual, que em outubro completará 5 anos. O canal é bem mais antigo, mas o programa vai completar 5 anos. Comecei em 2020, durante a pandemia, tá? Primeiro ano da pandemia. O programa Visão Espiritual é um programa que visa desenvolver, despertar uma visão espiritual da vida. Nesse mundo tão materialista, né? Com tantas visões, tantas reflexões materialistas, tantas práticas materialistas, as pessoas muito perdidas em seus valores, com muita inversão de valores, né? Se valorizando demais as coisas materiais, os prazeres materiais, e muito afastadas das coisas do espírito, não é verdade? Então esse programa que eu criei, assim como o meu canal desde o início, visa o despertar e o desenvolvimento de uma visão espiritual da vida para contrabalançar com a visão materialista da vida. Hoje é o programa de número 183. Eu estou gravando o vídeo na terça-noite, agora são 21h18, na terça-noite. Para quem está assistindo agora na quarta-feira, gravei ontem à noite, porque na quarta-noite, né, não poderei fazer o programa ao vivo, não poderei fazer a live com a participação das pessoas que quiserem no chat. Então, eu estou gravando para não adiar o programa, para não deixar de ter o programa. Eu estou gravando o vídeo sobre o tema que já foi divulgado, que é a lógica da reencarnação. Então, hoje é o programa de número 183, programa Visão Espiritual, com o tema A Lógica da Reencarnação. Então, sejam todos muito bem-vindos. Hoje não vai ter aquele boa noite às pessoas que estão no chat. Vocês não vão estar me assistindo ao vivo, então é uma boa noite geral para todos que vão assistir em qualquer dia da semana, não é? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que grandes pensadores do passado, grandes pensadores famosos na história do passado, acreditavam na reencarnação, pregavam a reencarnação. E também grandes religiões do passado, algumas ainda existentes, com milhões de seguidores, pregavam, e ainda tem uma que eu vou falar, ainda prega, né, a reencarnação, coloca a reencarnação como uma realidade na vida e na evolução dos espíritos. Podemos começar citando Platão. Eu estava lendo parte do livro Fédon, é um dos diálogos de Platão, apenas para pesquisar um pouquinho sobre essa questão da reencarnação, porque eu estou lendo mesmo de forma continuada, já li mais de um terço, A República de Platão, que é um livro bastante volumoso, eu acho que é o mais volumoso de todos de Platão. Estou lendo A República. Na República não trata dessa questão da imortalidade da alma e principalmente da reencarnação. Mas no banquete não, no diálogo Fédon de Platão, ele coloca Sócrates falando, que é interessante, que nesses livros, eu li Timeu e Critias, que eu li para poder falar da Atlântida algumas semanas atrás, estou lendo A República e também Fédon. Sócrates, no Timeu e Critias, Sócrates quase não fala, mas o Timeu e o Critias são dois livros, são dois diálogos separados, né? Na República, Platão não se coloca no diálogo, nem Timeu e Critias, nem na República, nem Fédon.
Então, em Fédon, que é o nome de um discípulo que é apresentado, Platão apresenta no diálogo ali, Fédon, com Sócrates, quem mais fala é Sócrates. E Sócrates, nesse livro, que Platão retrata o último dia de Sócrates na prisão, antes de tomar o veneno, a cicuta, para morrer, porque ele foi condenado à morte, né, tomar a cicuta, Platão coloca as palavras como se fosse Sócrates falando no diálogo. Não dá para a gente saber até que ponto ali realmente é o pensamento de Sócrates ou é de Platão, porque quem escreveu os livros foi Platão. Sócrates não escreveu nada, nunca escreveu um livro que tenha conhecimento, né? Fédon, eu dei uma pesquisada ontem. Não se sabe, não há evidências da existência de um pensador, de um discípulo de Platão, ou de Sócrates, melhor dizendo, de Sócrates, chamado Fédon, porque no livro ele é um seguidor de Sócrates. O Fédon, o nome do livro é o nome do discípulo que está conversando com Sócrates, no livro de Platão, né? E Sócrates, desse livro de Platão, Sócrates, ele trabalha, ele trata ali durante o diálogo de demonstrar a imortalidade da alma e a reencarnação, a demonstração lógica da reencarnação. Não vou entrar aqui em detalhe, até porque eu não li o livro todo, mas é só para dizer que, como eu falei, grandes pensadores que acreditavam na reencarnação, Platão e Sócrates, ali nas palavras de Platão, dois filósofos dos maiores influenciadores do pensamento ocidental, da civilização ocidental, acreditavam na reencarnação, falavam abertamente na reencarnação. E imortalidade da alma não é novidade, porque, como eu sempre digo nos meus programas, todas as religiões, eu digo, são imortalistas. Por quê? Toda religião prega a imortalidade da alma. Toda religião prega. A religião é espiritualista, não é? Toda religião é espiritualista, porque acredita na alma do espírito, na existência da alma do espírito, acredita na sobrevivência da alma após a morte, ou seja, imortalidade, a alma não morre, né? E vai ter uma vida futura. Aí uns vai para o céu, para o paraíso, cada um dá um nome diferente, né? O inferno. As religiões tratam esses temas com algumas pequenas diferenças, né? Mas normalmente as religiões do passado, sejam politeístas, sejam monoteístas, pregavam a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma após a morte, ou seja, a vida futura, a vida, né, num outro mundo. Aí chama paraíso, céu, heaven, Hades, né? Os diversos nomes das diversas religiões. Então, Platão e Sócrates, dos maiores pensadores do mundo, da história humana, acreditavam, e no livro Fédon de Platão, ele coloca Sócrates fazendo uma demonstração lógica da reencarnação, da imortalidade da alma e da reencarnação. São coisas diferentes, né? Toda religião prega imortalidade da alma, a sobrevivência da alma após a morte. A reencarnação, nem todas, tá? Quem mais? Pitágoras, outro grande filósofo da Grécia. Lembra do Teorema de Pitágoras? Todo mundo estuda na matemática, lá no meu tempo era o ginásio. Todo mundo lembra do Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um grande matemático, mas também era um grande filósofo. Pouca gente sabe. Muita gente lembra de Pitágoras só do Teorema de Pitágoras, do matemático, mas ele também era um grande filósofo. Fundou uma escola que séculos depois ainda existia, a escola dos pitagóricos, assim como dos platônicos. Séculos depois ainda existia, neoplatônicos depois, né? Então Pitágoras também falava na reencarnação. Outro grego famoso. Buda, ali no norte da Índia, nasceu no Nepal. Na época tudo aquilo era Índia. Buda, que já vinha de uma religião mais antiga, em toda aquela região da Índia, o hinduísmo, o brahmanismo, jainismo, né? Toda aquela região ali tinha religião
politeísta, né? E o hinduísmo, que hoje tem cerca de 800 milhões de seguidores, conforme eu pesquisei esses dias, o hinduísmo, ele coloca a reencarnação como um fato. Você vai tirar lá dos Upanishads, dos livros mais antigos da Índia, escritos, segundo alguns escritores, lá por volta de 1.500 anos, alguns colocam até mais antigos, antes de Cristo, né? Pelo menos 1.500 anos antes de Cristo, 1.000 anos antes de Buda, de Platão, de Sócrates, né? É bem mais antigo. Então, esses livros antigos da Índia, eles já falam também na reencarnação. Aí depois vem Buda também, né? O budista também acredita tanto na imortalidade da alma quanto na reencarnação. O hinduísmo está aí até hoje. E o judaísmo, no comum, pelo que eu estava pesquisando, inclusive hoje, de manhã cedo, não fala em reencarnação. Porém, a Cabala, que é uma ala mística, né, do judaísmo, segundo eu pesquisei, eu li muito pouca coisa sobre a Cabala quando era bem jovenzinho, né? A Cabala fala em reencarnação, né? Pesquisei, vi que algumas correntes também místicas do judaísmo, que estudam outros livros lá da Idade Média, eles acreditam também a reencarnação. Mas, de um modo geral, o judaísmo não fala em reencarnação. Assim como a Igreja Católica hoje, e desde o século VI, não fala em reencarnação, não aceita reencarnação, não admite reencarnação. Então, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas todas, nenhuma aceita a reencarnação. Porém, conforme eu já pesquisei, já li muitas vezes, e hoje voltei a pesquisar isso, no concílio, segundo o concílio de Constantinopla, que aconteceu no ano 553 da era cristã, né? Meio do século VI, 553 depois de Cristo. A Igreja Católica já tinha pouco mais de 150 anos, que a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada ali perto do ano 400, então pouco mais de 1.500, pouco mais de 150 anos que a Igreja Católica foi fundada, né? Houve o segundo concílio de Constantinopla. Aí quem estava liderando, comandando esse concílio da Igreja Católica Apostólica Romana? O imperador Justiniano. Aí vocês perguntam, o que o imperador tinha a ver com a Igreja Católica? Porque o imperador tinha que liderar um concílio, né, daqueles líderes cristãos da época, bispos, né, não sei qual era a patente da igreja daqueles que participaram do concílio, não sei se bispos, cardeais, não sei, não pesquisei esse detalhe, mas o imperador foi que comandou o concílio. E alguns dizem aí um pouco de história com ou uma história com H minúsculo, dentro da história com H maiúsculo, né? Falam que a esposa de Justiniano, salvo engano, Teodora, teria influenciado o marido para retirar a ideia da reencarnação da igreja. E eu estava pesquisando hoje, fiz várias pesquisas de manhã, vendo que ali, século IV, século III, naquela época, antes desse concílio, havia teólogos católicos que acreditavam na reencarnação, que falavam abertamente na reencarnação. Ou seja, nos primeiros séculos do cristianismo, após a morte de Jesus e antes desse concílio, muitos cristãos acreditavam na reencarnação. Muitos cristãos. Nós não temos elementos para dizer assim que os apóstolos de Jesus acreditavam e pregavam na reencarnação. Não temos elementos para dizer isso. Mas muitos cristãos, ali até o concílio, o segundo concílio de Constantinopla, inclusive teólogos como era o nome dele? Pesquisei hoje o nome dele, me falha agora o nome. Esqueci o nome, né? Mas pode pesquisar. Teólogos que ali no início do século, né,
no início do milênio, né? Antes do concílio, que acreditavam na reencarnação. Mas aí, com esse concílio, ali eliminou completamente a ideia da reencarnação da igreja. Parou de se falar em reencarnação. Mas antes desse concílio de Constantinopla, do ano 553, muitos cristãos acreditavam, sim, na reencarnação. Aí por quê? Por que alguns cristãos acreditavam na reencarnação? Com base em quê? Eu acredito que em uma passagem do Evangelho de Mateus, não lembro agora se está também essa mesma passagem em outros evangelhos, são 4 evangelhos da Bíblia, né? Mateus, João, Marcos e Lucas. Mas em Mateus, eu vou ler um trechinho aqui que eu transcrevi no meu livro Os Milagres de Jesus Cristo, que tem uma parte aqui que eu falo de ressurreição e aí eu trato dessa questão da reencarnação. Então eu vou ler a partir daqui, ó. Ainda em Mateus, capítulo 17, vemos Jesus dizer a seus discípulos que não contassem, isso após a transfiguração. Houve a transfiguração, né? Jesus sobe ao monte, chama apenas 3 discípulos, João, Pedro e mais um outro. E depois da transfiguração, quando eles estão descendo, ele diz para eles não contarem a ninguém sobre a transfiguração enquanto o Filho do Homem não ressurgisse dos mortos. Aqui ele já está falando que ressurgiria dos mortos. Ora, só ressurge dos mortos quem esteve morto. Mas não é essa a questão. Vejamos agora a ressurreição como reencarnação. Mateus capítulo 17 conta-nos que após a transfiguração de Jesus, ao descerem do monte onde ela se deu, seus discípulos lhe perguntaram: por que dizem os escribas, os discípulos perguntando para Jesus, por que dizem os escribas que Elias tinha que vir primeiro? E Jesus respondeu: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, aí é que é importante, digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. E escreveu Mateus, né? Escreveu Mateus, que então seus discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Jesus falando de Elias, né? Os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro. Sim, Elias já veio, fizeram com ele o que quiseram, né? Aí depois Mateus escreveu. Então, seus discípulos entenderam que ele falava de João Batista, ou seja, João Batista já veio, fizeram com ele tanto o que quiseram, né? E dá a entender, como vocês vão ver aqui na minha análise, que João Batista era o mesmo Elias. Essa passagem dos evangelhos é muito importante. Mateus escreveu que os discípulos entenderam que Jesus havia dito que João Batista foi o mesmo Elias, não reconhecido. Ora, João Batista viveu cerca de 900 anos depois de Elias, né? João Batista viveu ali no tempo de Jesus e Elias viveu uns 900 anos antes, século 9 antes de Cristo, tá? Posto que viveu Elias no século 9 antes de Cristo. E João Batista nasceu de outra mulher, não foi com a mesma mãe de Elias. 900 anos depois, foi da mesma mulher, de forma natural e normal, não tendo sido o corpo de Elias que se levantou do túmulo, mesmo porque nada mais a não ser ossos deveria restar do corpo de Elias. E não tinha havido nem o que eles acreditavam muito na época, na ressurreição, aquela ressurreição, que aquele corpo levantaria, mas não houve o juízo final, então não houve a ressurreição de todo mundo, como muitos acreditavam na época, né? E se ele diz que João Batista é o mesmo Elias, mas João Batista 900 anos depois de outra mãe, né? Assim, João Batista não poderia ser a ressurreição física de Elias, como ocorreu com Lázaro e outros 2, né? A situação é outra, muito diversa. Ademais, o juízo universal ainda não havia se implantado, como até hoje, não, né? Até hoje também não. E por isso Elias não tinha por que ressuscitar no sentido corporal, o mesmo corpo, né? Como acreditavam algumas seitas judaicas.
da época, diante do afastamento da hipótese de que Elias ressuscitou dos mortos como Jesus, saindo do sepulcro mesmo, no mesmo corpo em que viveu, o que teria acontecido com Jesus, após a crucificação, né? E diante da afirmação de Jesus, que João Batista era o mesmo Elias, não reconhecido, somente nos resta crer que Jesus estava querendo dizer que João Batista era a reencarnação de Elias, né? Na reencarnação, a alma e o espírito é o mesmo, mas o corpo é outro. A alma encarnada, que no século IX se chamava Elias, voltou à Terra em outro corpo 900 anos depois, nascendo novamente de outra mulher e tendo outro nome, João, que depois foi cognominado de Batista, porque batizava com água. Elias havia de vir, diziam as Escrituras, mas isto não se daria no mesmo corpo ressuscitado, como erroneamente interpretavam os escribas, e sim em outro corpo, foi o que quis dizer Jesus. Outra coisa é que se Elias tivesse ressuscitado no mesmo corpo, ele continuaria se chamando Elias. Por que mudaria o nome? Não fosse assim, então depois do juízo, todos mudariam de seus nomes. Jesus teria outro nome, também Maria, sua mãe, e cada um dos apóstolos mudariam também de nome, pois, né, o juízo final. Isto não faz sentido. João Batista foi uma reencarnação do profeta Elias. Foi isso que Jesus quis dizer, né? Então, essa passagem de Mateus, do Evangelho de Mateus, para mim, mostra claramente que Jesus afirmou a reencarnação. Agora, se ele pregou abertamente, se ele falou disso abertamente, se os apóstolos acreditavam também em reencarnação, a partir daí, não tenho como afirmar, né? Mas muitos teólogos católicos, ali do início, os primeiros séculos cristãos, muitos teólogos acreditavam na reencarnação, talvez com base nesta passagem de Mateus, após a transfiguração, quando Jesus disse que João Batista era o mesmo Elias que voltou. João Batista é o mesmo Elias. Para João Batista ser o mesmo Elias, outro corpo, filho de outra mãe, 900 anos depois, só pode ser reencarnação. Então, o hinduísmo, há mais de 3.500 anos que prega, que afirma a reencarnação, na Índia e outros países ali da região da Ásia, né? O budismo também acredita na reencarnação, prega a reencarnação, o cristianismo no início, o espiritismo, que nasce ali no meio do século XIX com Allan Kardec, afirma também a reencarnação. Qual a lógica da reencarnação? Qual é a lógica da reencarnação? Eu estava pensando outro dia, quando eu pensei em falar sobre esse tema, uma vez eu vi um filme, um faroeste. Tinha um pistoleiro daquele, um matador, né? E num duelo, em determinado momento, ele duelou e ele levou um tiro e estava morrendo. Ele pediu para chamarem um padre. Chame um padre. Aí o padre veio, era um bandido, um criminoso, mas o padre veio para dar a extrema unção. Aí ele pediu, né, padre, me dê a extrema unção e tal. Na hora de morrer, ele lembrou da igreja de Deus, né? Aí o padre veio, dá a extrema unção e diz, eu perdoo os seus pecados. E aí o cara morreu, o pistoleiro morreu no filme. E eu devia ser muito jovem quando vi esse filme, e eu pensando comigo mesmo, já tinha tido toda a influência do espiritismo, da teosofia, da filosofia yoga, tudo falava em reencarnação, evolução, lei do karma, lei de causa e efeito e tudo. E espera aí, o cara levou uma vida tortuosa, matou um bocado, basta chegar um padre, né, e dizer, eu perdoo teus pecados, todos os pecados dele foram perdoados, e as pessoas que ele matou, e pessoas inocentes que ele matou, sem sentido nenhum, por vaidade, por orgulho, né? Por egoísmo. E aí eu, muitas vezes, pensando nessa questão da lógica da reencarnação, qual o propósito da reencarnação, e eu aprendi
Desde os 18 anos, quando eu comecei a estudar Allan Kardec, li os livros de Allan Kardec, Espiritismo, Teosofia, né? A filosofia yoga do Ramacharaka, Yoga Ramacharaka, eu fui aprendendo que a reencarnação, ela integra a evolução, o processo de evolução, de aperfeiçoamento do espírito, né? A evolução se processa dentro desse ciclo de evolução no qual nós estamos vivendo agora, estamos inseridos. A evolução se processa por meio da reencarnação. Nós não aprendemos tudo numa vida só. Não tem como. Nós vemos pessoas nascendo, como eu disse a semana passada, eu falando quando eu virei até aos 14 anos, eu falei no programa passado, né? Pessoas que nascem perfeitas do ponto de vista físico, sem problemas físicos nem mentais, outros que nascem com problemas físicos, cego, surdo, mudo, né? Com o braço mais fino, com a perna mais fina, uns nascem sem braço, sem perna, crianças que morrem logo ao nascerem, né? Pessoas que desde pequenas, desde o nascimento, doentes, outras vivem com saúde até os 80, 90 anos de idade. E nós vemos tantas diferenças, tantas pessoas sofrem muito, outras pessoas que a gente vê assim que não sofrem nada ou quase não sofrem, né? Uns nascem na pobreza, na miséria, e outros nascem em berço de ouro, ou pelo menos ali numa classe média, numa vida boa, sem passar necessidade, nunca passar fome. São tantas diferenças que a gente vê no presente, e se a gente olhar para trás no passado, países que viveram em guerra, países que foram invadidos, que a população foi destruída, os alemães fizeram a Segunda Guerra Mundial na Polônia e outros países, né? Os japoneses, quando invadiram a China, como mataram gente, fizeram miséria. E tanta gente que sofreu tanto naquele período da Segunda Guerra Mundial, e tinha gente que vivia em países que não foram invadidos, que estavam longe, como o Brasil, longe, não sofreu praticamente nada na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos sofreram o quê? Sofreram assim, mandar muita gente para lutar e muito soldado morreu. O brasileiro mandou só 25 mil homens, né? Comparado com o americano, nós mandamos poucos soldados. Então, pouca gente morreu, pouco brasileiro morreu na Segunda Guerra Mundial, lá da FEB, que foi enviada para a Itália, né? Teve muitos países, Suíça, e aí os países aqui da América do Sul, tantos países que não se envolveram, que não sofreram nada na Segunda Guerra Mundial, mas a Europa sofreu muito, a China sofreu muito na mão dos japoneses, né? Então a gente vê essas diferenças todas e a gente pensa assim na justiça divina, como eu falei a semana passada. Se Deus é justo, na semana passada, falando da onisciência, da onipresente, da justiça divina, Deus é justo, falando do monismo, lembram? Da semana passada, né? Se Deus é justo, por que ele faria uns nascerem ricos, outros pobres, uns sãos, outros aleijados, cegos, surdos, mudos, né? Um branco, o outro preto na sociedade racista, sofrendo nas mãos dos brancos e tantas outras coisas. Por que Deus faria isso? Que justiça há nisso? Mas se a gente pensar em evolução, a gente começar a estudar a evolução, a lei de causa e efeito, que vai ser tema da semana que vem, já anunciando aqui, né? E a gente pensar na evolução com a reencarnação, a gente vai vendo que numa vida você aprende umas coisas, você faz bobagem, você faz coisa errada, você prejudica pessoas. Aí, como a gente vai ver a semana que vem, com a lei de causa e efeito, com a lei do karma, você vai resgatar, vai expiar, vai sofrer as consequências, né? É a coisa que Jesus falava, quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei de causa e efeito, a lei do retorno, né? O bumerangue que você lança numa ação má que vai voltar para você, o feitiço contra o vírus, vira contra o feiticeiro, tudo isso está expressando a lei de causa e efeito, ou lei do karma, como chamavam lá os hindus, os yogis da antiguidade na Índia. Karma vem do sânscrito, né? Significa ação. Então, a lei de ação e reação, lei de causa e efeito, né? É o karma. E a evolução, então, dentro desse ciclo de evolução que a gente está vivendo, a evolução vai se processando por meio da reencarnação. Hoje você tem uma reencarnação,
aí você faz um bocado de coisa errada, na próxima você vai espiar, você vai passar, vai sofrer na pele aquilo que você fez o outro sofrer. Então, numa vida você foi escravagista, você era o senhor de escravo, você maltratou os escravos, chega na outra vida lá na frente, aconteceu muito com muita gente, na outra vida vai ser escravo. A gente olhar para a escravidão, a gente costuma pensar muito na escravidão só do negro africano que veio para a América. Mas muito antes dessa escravidão, a América foi descoberta pelos europeus em 1500. Brasil primeiro, né? Descobrimento do Brasil, 1500. E antes tinha escravidão, não tanto do negro africano, porque a América nem tinha sido descoberta. Mas se você estuda ali a Grécia, Platão tinha escravo. Epicuro, outro filósofo famoso dos atomistas da Grécia, tinha escravo, né? Deixou no testamento dele, quando ele morresse, os escravos estariam libertos. Mas só depois que morresse. Quando ele estava vivo, usou os escravos. Platão, que era rico, tinha escravo. Olha que contradição. Se a gente olhar do ponto de vista de hoje. Mas na época era tão normal, tão normal, que eu não vejo Platão na República, eu não vi Platão de Timão e Crítico, Platão questionando a escravidão. Considerava, até onde, do pouquinho que eu estou lendo de Platão até agora, né, uma coisa tão normal como era para Epicuro. Né? Eu vou usar sim, comprei, é meu, é uma coisa, é minha, vou usar. Agora, quando eu morrer, Epicuro fez, está no testamento. Os escravos estão libertos, depois que eu morrer, vão me servir até a minha morte. Mas eram pensadores, eram filósofos que influenciaram muito, né, a cultura, o pensamento ocidental. Mas a escravidão para eles era uma coisa totalmente normal. Né? Então, numa vida tem escravo, faz escravo, como os gregos, os romanos tinham escravo, Roma tinha milhares e milhares, talvez a metade da população de Roma fosse de escravo. Todo mundo que tinha dinheiro tinha escravo. E vários outros povos também tinham escravo. O Império Persa tinha escravo, né? Em todos os povos do passado você vai ver que tinha escravo. No Egito tinha escravo. Os mais fortes invadiam outros terrenos, outros territórios de outros povos que eram mais fracos, dominavam, matavam alguns, outros levavam como escravos. Isso era comum na antiguidade. Então, dentro de uma visão reencarnacionista, com lei de causa e efeito, com a evolução, dentro desse ciclo de evolução que eu falei, as pessoas que tiveram escravo, que maltrataram o escravo numa vida, muitos depois nasceram escravos. Muitos foram escravos depois, né, para sofrer na pele aquilo que fez os outros sofrerem. Então, era uma forma de resgate. E isso não era uma punição pura e simples, mas uma forma de aprendizado. Né? Tinha um efeito didático. A lei de causa e efeito age por meio da reencarnação, dentro desse processo de evolução, levando as pessoas, os espíritos, a aprenderem, vão aprendendo. Cada vida você vai aprendendo mais e mais coisas. Fez coisas erradas numa vida, na outra vai resgatar. Muitas vezes você comete um homicídio, mata uma pessoa de forma injusta, sem necessidade nenhuma. Aí você mata, chega lá numa outra vida, ou aquela pessoa lhe mata, outra pessoa estranha lhe mata, ou você sofre um acidente, recebe uma bala perdida e vai perder a vida, né? E você mata uma pessoa hoje, de repente aquela pessoa não lhe perdoa, vai lhe encontrar em outra vida, ele mata. Como eu conheço casos reais, verídicos, dentro da minha família, de irmãos. Né? Mas você matou uma pessoa numa vida, aquela outra pessoa evoluiu, lhe perdoou, não vai lhe matar. Aí você pode morrer nas mãos de um outro, num assalto, uma bala perdida. Se não for assim, um acidente, você perde a vida. Eu lembro que eu tive uma visão, um sonho, quando eu tinha 19, 20 anos, quando eu estava começando o desenvolvimento da projeção astral, eu passei a fazer muita regressão de memória. Fiz muita regressão de memória. E nessas regressões de memória, eu vi muito a ação da lei de causa e efeito por meio da reencarnação. E uma coisa interessante que eu vi, eu perdi um amigo, filho de um grande amigo de meu pai, ele morreu num acidente de automóvel, com 17 anos. Teve a vida interrompida
ficou muito revoltado, chateado por um tempo no mundo espiritual, porque eu vi ele no mundo espiritual, né? Ele ficou revoltado porque teve a vida ceifada com 17 anos. Aí eu vi, era uma regressão minha, porque eu não participei daquela história, mas eu vi no sonho, né? Eu vi um rapaz deitado na cama, morrendo, e eu sabia que quem tinha ferido mortalmente, porque matou, o outro morreu, né? Quem feriu mortalmente foi o meu amigo de 17 anos que morreu no acidente. E a vítima dele, que estava ali na cama, era um irmão meu. Era um irmão meu, né? Que foi assassinado com 17 anos. Então, o que matou um jovem de 17 anos, na época tinha 17 anos, a vítima dele. Ele depois não foi vítima do meu irmão, né? Vítima de quem foi vítima dele lá no passado, em outra vida. Não, o meu irmão talvez tenha evoluído um pouco mais e não fez nada com ele. Até se conheceram nessa vida, né? Não eram amigos próximos, mas se conheceram. As famílias eram muito próximas, né? Mas ele morreu, teve a vida ceifada abruptamente, sem ele esperar, sem ele querer, sem ele aceitar, aos 17 anos. É a lei de causa e efeito que eu vou falar mais na semana passada. Então, a reencarnação, ela serve para fazer a justiça, para cumprir a justiça divina. Mas o objetivo não é punir, Deus não é punidor, né? Deus impulsiona, Deus é um criador de tudo, de todo o universo, todas as formas, todos os seres são emanações de Deus, dentro da visão monista, como eu falei semana passada, né? E todo mundo, todo espírito está evoluindo, vai evoluindo. E vai evoluindo, renasce, reencarna, né? Aí experimenta muitas coisas, aprende muitas coisas. Não tem como você aprender tudo, todo o conhecimento, aprender tudo. E você vai se lapidando, vai se burilando, você vai, ao longo das milhares e milhares de encarnações, você vai se tornando menos egoísta. Se olhar para trás, você era muito egoísta, muito vaidoso, talvez avarento, era orgulhoso, prepotente, arrogante, né? Quanto mais a gente olha para trás, eu já fiz muito isso em regressão de memória, quanto mais para trás, pior eu era, pior todos nós fomos no passado. Estamos melhores. Quando eu olho para trás, puxa, hoje eu sou bonzinho, como eu evoluí comparado às minhas vidas passadas, como eu evoluí. Eu estou com 66 anos, chegando aos 67 anos, nunca matei ninguém, nunca dei um tiro em ninguém, nunca dei uma facada em ninguém, nunca dei nem um soco numa pessoa, um chute. Estou chegando aos 67 anos. Minha última encarnação, como eu matei, mas eu não matei nazista, porque eu era oficial da Marinha dos Estados Unidos, participei da Segunda Guerra Mundial, como homem de operações especiais, matei muito nazista. Mas matei, né? Mas matei. Mais para trás, fiz muita coisa errada, muita coisa errada. Eu fiz milhares de regressões de memória, conheço mais de 50 encarnações minhas, então eu vejo, quanto mais para trás eu volto na regressão de memória, mais eu vejo as misérias que eu fiz em vidas passadas. Hoje eu estou bonzinho, não sou anjo nem santo, nada de jeito nenhum, longe de mim dizer que eu sou um anjo, que eu sou um santo, de jeito nenhum, mas estou muito melhor do que todas as minhas vidas anteriores, todas as minhas vidas anteriores. Eu acho que nessa encarnação é a encarnação que eu estou melhor, né? Não faço mal a ninguém, não prejudico a ninguém. Fui juiz durante 34 anos, sempre procurei fazer justiça, honesto, eu nunca recebi propina, nem pedi propina para ninguém. Então fui um juiz honesto. Puxa, eu já fiz tanta coisa errada lá no passado, né? Tanta coisa errada. Então, a lógica da reencarnação e o seu propósito é, acima de tudo, a evolução. A evolução. Visa a evolução, porque nós não aprendemos tudo numa vida. Se você pensar que uma criança nasce, bebezinho morre. Aprendeu o quê? Viveu o quê? Não aprendeu nada, não viveu nada, não fez nem o bem nem o mal, né? Aí, algumas religiões ocidentais, assim, anjinho,
vai para o céu. Vai para o céu porque fez o bem, fez alguma coisa boa? Não, mas também iria para o inferno? Não, não fez mal nenhum, porque não fez nada, não viveu nada, né? Um bebezinho, uma criancinha de 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando morre, fez alguma coisa? Não fez mal a ninguém, também não fez bem a ninguém, não trabalhou, né? Deu amor aos pais, recebeu o amor dos pais, brincou, né? Mas não vivenciou nada, né? Não foi testado no fogo da vida, né? Desse mundo violento, da sociedade violenta. Outras pessoas que não morreram cedo, né? Que tiveram que participar de guerra, teve seu país invadido, como a Ucrânia invadido pela Rússia, teve que entrar em guerra, está tendo que matar para defender o seu território, o seu país, sua família, né? Está sendo testado e está tendo que lutar pela própria sobrevivência, aí é obrigado a matar. Aí quando morrer, aí vai para o inferno, está defendendo a si próprio, sua família, a sua pátria, né? Ou o pistoleiro lá do faroeste que eu falei, que a vida inteira tortuosa, só matando, é porque o padre deu a extrema-unção, seus pecados estão perdoados, aí vai para o céu. Que justiça é essa? Né? Então não é assim, não é assim. Nós estamos aprendendo a cada encarnação, estamos aprendendo, estamos fazendo coisas boas, estamos fazendo coisas ruins, e na outra vida você vai aprendendo mais, você resgata, expia, sofre na pele aquelas coisas que você fez, passa por experiência e vem situações a cada reencarnação para você trabalhar o seu egoísmo, para você trabalhar o seu orgulho. A pessoa que é muito orgulhosa, anda com o nariz para cima, encontra um obstáculo na frente, fisicamente, mas às vezes metaforicamente falando, né? A pessoa que é muito arrogante, o nariz empinado, metaforicamente falando, encontra um obstáculo para ela tropeçar e cair de nariz, quebrar o nariz no chão, metaforicamente falando. Experiência que a gente passa para poder derrubar, para o nariz baixar, né? A pessoa arrogante vai viver uma situação na vida que vai trabalhar aquela arrogância. A pessoa é muito egoísta, vai viver coisas em algumas encarnações para trabalhar o seu egoísmo. E assim vai, vaidade e tudo, né? Todos esses defeitos e vícios que a alma tem e que apresenta nas diversas encarnações vão sendo trabalhadas, buriladas, lapidadas em cada vida. Então, a tendência com a evolução é nós, a cada vida, nos tornarmos um pouquinho melhores. O espírito não retrograda, o espírito não anda para trás, né? Como dizia antigamente, quem anda para trás é caranguejo. Na verdade, o caranguejo anda de lado, né? Mas o espírito não anda para trás, não retrograda. Uma literatura espírita usa muito essa palavra, os livros antigos, não retrograda. O espírito não retrograda, ou seja, o espírito não retroage, não anda para trás, né? A evolução não volta para trás. Você às vezes estaciona um pouco, para um pouco, não evolui. Uma vida que você para só bebendo, ou usando droga, ou só sexo, né? Você está com a vida meio estacionada, você está só naquilo, só batendo naquela mesma tecla, pá, 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 pá. Só faz aquilo. Aprendeu. Vai aprender um pouquinho, vai aprender que cachaça, né? Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Aí tem uma cirrose e morre. Né? Passa uma vida, fumar, e tem um câncer, morre jovem. Né? E tantas outras situações. Entra para o crime jovem porque tem inveja do outro, vê o outro na TV ou na vida real, na rua, que o outro tem, o que ele não pode ter, aí quer ter igual, aí vai assaltar, vai roubar, vai traficar droga para poder também ter conforto, para ter as coisas que o outro que é rico, que é da classe média tem e ele não pode ter, mas ele não gosta de estudar, ele não gosta de trabalhar, ele não quer se esforçar para ter o que o outro tem, é mais fácil ele tomar o celular do outro que trabalhou, ralou para comprar um celular, a prestação, mas ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, vai tomar o que é do outro. Então, numa vida ele faz isso, aí em outra vida ele vai trabalhar, vai ter o bem dele, alguém vai lá e vai tomar. Pela lei de causa e efeito e pela lei do karma, que a gente vai ver mais na semana que vem, não passa nada impune para a lei de Deus. Tudo que fazemos, todo o mal que nós causamos, toda a dor, todo o sofrimento que nós causamos aos outros,
nós vamos sofrer as consequências. É a lei de causa e efeito. A colheita, né? Jesus dizia, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Você pode semear o que você quiser, mas depois você vai colher o que você semeou, o que você plantou. Né? Plantou soja, vai colher soja. Plantou lá uma planta de espinho, você vai colher aquilo, vai colher espinho. Plantou rosa, vai colher rosa, aquele perfume. Né? Você vai colher aquilo que você plantou. E é através da reencarnação que a evolução se processa, né? Com a lei também de causa e efeito. Então as coisas estão ligadas. A reencarnação está dentro do processo de evolução, aprendendo em cada vida. Aí, uma coisa aqui interessante, por que não lembramos? Muita gente já me perguntou isso ao longo da vida, como eu fui me tornando espírita, espiritualista, desde os 18 anos, muita gente me pergunta, e se tem outras vidas, se eu já vivi outras vidas, por que eu não lembro? Por que eu não lembro, né? Porque o esquecimento do passado, ele é necessário. Eu digo mesmo, e muita literatura espírita fala isso, eu passei 15 anos dentro do centro espírita, e muito mais de 20, 30 anos eu li muitos livros espíritas, muito. O esquecimento passado é uma benção. Por quê? Imagine uma família em que todo mundo lembrasse das suas relações do passado. Todas as relações dentro de uma família, como eu via na minha família, meus irmãos. No passado, todo mundo era amigo, todo mundo bonzinho com o outro, ninguém prejudicou o outro no passado. Não, Nanina, não. Eu via, eu com meu irmão. Uma vida eu matei ele, na outra ele me matou. Uma vida um irmão matou a irmã, na outra vida a irmã matou o irmão. Né? E assim, e outros grupos e outras famílias também. Né? Então, quase não existiria família no mundo se todo mundo lembrasse do passado. Muitas vezes, nós nascemos na mesma família, pai, filho, mãe, filho, irmãos, né? Para nos reconciliarmos. Porque um laço afetivo, um laço sanguíneo, isso naturalmente já aproxima, né? Normalmente já aproxima. Alguns superam, alguns não conseguem superar, nem como irmãos, nem como pai ou mãe e filho, às vezes não superam. Né? A resistência é muito grande quando foram grandes inimigos do passado, conheço alguns casos familiares. Tá? E o esquecimento é uma bênção. Porque se você não lembra, o outro não lembra, ninguém lembra, estarmos juntos na mesma família, principalmente, né? Porque você nasceu um laço sanguíneo, seu pai vai ser seu pai para sempre, sua mãe, seu irmão vai ser seu irmão sempre, você gosta ou não, vai ser seu irmão até o fim da vida. Né? É uma oportunidade, nascer na mesma família, é uma oportunidade de reaproximação, de reconciliação. É uma possibilidade. E é por isso que nascemos muitas vezes numa família, às vezes a gente não sente muita afinidade com todos os irmãos, sente com um, não sente com o outro, porque às vezes teve atritos, teve situações duras, né, no passado, em outra vida, em outra encarnação. E nascer agora na mesma encarnação, na mesma família, é uma oportunidade de reparação, de resgate, de reconciliação. Então, o esquecimento passado é sim uma bênção. É você não lembrar para que você comece a vida um pouco como um livro em branco. É uma nova etapa de vida, para usar uma expressão que um amigo meu usava, é uma nova etapa de vida. Cada reencarnação, você começa ali criancinha, esqueceu da vida passada, começa de novo, mas perde o conhecimento todo que você teve em outras vidas passadas. Não perde. Aquilo vem em forma de intuição, vem em forma de inspiração, vem nas habilidades, nos dons, a facilidade. É como aquela coisa de você um dia aprendeu a andar de bicicleta, você não esquece mais nunca. Isso aconteceu comigo com moto. Né? 7 anos sem andar de moto, depois peguei uma moto, montei a mais pesada do que a minha e pilotei sem problema nenhum. Então, coisas
que você tem facilidade para a música, para tocar um instrumento, para o direito, como eu tive, para a filosofia, seja lá o que for, né? Um esporte, uma arte marcial, você começa a praticar ou a estudar alguma coisa, você vê que aquilo é muito fácil, você não está aprendendo. Platão diz isso na República. Você não está aprendendo, você está recordando. Eu estou lendo a República e Platão fala isso na palavra de Sócrates. Não, de Sócrates não. A República é... Não é Sócrates mesmo, é Sócrates na República. Né? Ele que vai desenvolvendo a criação do Estado, que é uma cidade perfeita, né, que ele chama, é uma cidade-estado perfeita, que é a República. Né? Então, como Sócrates dizia nas palavras escritas de Platão, nós não aprendemos. Nós estamos aqui aprendendo, estamos recordando o que vem do mundo das ideias, como está lá na República de Platão, vem do mundo das ideias, é do espírito, é do mundo espiritual. Né? E a gente está, muitas vezes, claro, você aprende coisas novas também que não existiam no passado. Né? Nesta vida, eu aprendi a usar celular, computador. No passado existia alguma outra encarnação? Não, nunca existiu. É uma coisa do século XX. Final do século XX, celular, computador, tudo no final do século XX. Vim aprender já com 30 e poucos anos. Em outra vida eu não aprendi, isso é um aprendizado novo. Isso eu não estou reaprendendo. Né? Então não é total essa história de Platão, não é completa. Porém, muitas coisas. Fui estudar direito, eu tinha uma facilidade para o direito, porque eu já fui advogado no Brasil, em uma outra vida. Quando eu pratiquei um pouquinho de arte marcial, eu tinha uma facilidade enorme, porque na China eu já lutei muito Kung Fu, e por aí vai. Né? Atirar, facilidade quando fui atirar, curso de tiro no Exército, quando eu era coordenador lá da parte de segurança do tribunal, TRT da Bahia, facilidade de pegar, eu nunca tinha tirado de pistola na minha vida, nesta encarnação. Fui atirar, que facilidade para atirar, já tirei de FAL, fuzil automático leve, guerra usada pelos americanos na Guerra do Vietnã, que facilidade para atirar com aquele fuzil. Por quê? Porque na última encarnação eu usei muito arma, né? Usei muito pistola, né? Então, tudo aquilo que você aprende não se perde. Aprende numa encarnação, não se perde. E o espírito vai melhorando. Né? A cada encarnação, a tendência é o seu egoísmo diminuir, sua vaidade diminuir, seu orgulho diminuir, seus preconceitos diminuírem, e por aí vai. Todos os vícios você vai... Não é? E durante a vida você bebe, aquilo vai cansando, vai vendo que aquilo tem sentido. Chega um momento, uma encarnação, que beber não tem mais sentido. Hoje, para mim... Dessa vida, bebi muito, na adolescência, início da juventude. Hoje, para mim, não tenho mais necessidade nenhuma. Não tenho mais necessidade de beber. Né? Não fumei nessa vida. Experimentei na infância, na adolescência, experimentei, fumei poucos cigarros, mas não gostei. Nunca comprei uma carteira, nunca fumei 3 cigarros num dia. E era esporadicamente, no final de semana, tomando cerveja lá na adolescência. Né? Praticamente não fumei. Mas em outras vidas, com certeza, eu devo ter fumado muito. Então a gente vai melhorando, a cada vida a gente vai melhorando, vai se tornando uma pessoa melhor, um ser humano melhor e um espírito melhor. Então o esquecimento passado é uma bênção. A reencarnação é uma necessidade para a nossa evolução. É uma necessidade. Então, para mim, o espiritismo está certo, o budismo está certo, o hinduísmo está certo, com a crença, com a afirmação da reencarnação. Eu acredito piamente, já vi o meu passado em mais de 50 encarnações, muitas regressões de memória, que eu faço até hoje, espontaneamente, durmo e de noite eu tenho as regressões, que confirmam a lei de causa e efeito, confirmam a minha evolução, né? Confirmam vidas passadas, com clareza, com clareza. A semana passada, então, ainda vou falar de reencarnação, mas vou estar falando da lei de causa e efeito, o karma, a lei do karma, né? Dentro da evolução, né? E com a reencarnação. Aí eu vou falar mais sobre essa questão de karma ou lei de causa e efeito. Né? Está tudo interligado. A evolução com a reencarnação, com a lei de causa e efeito, para se processar a justiça divina, está tudo ligado. As coisas estão todas ligadas. Tá certo? Então, o próximo tema, semana que vem, é a lei de causa e efeito. Espero eu poder fazer o programa ao vivo, a live,
né? Na quarta-feira à noite, como normalmente eu tenho feito. Não pude fazer hoje, quarta-feira, estou gravando terça de noite, né? São 22h12 de terça-feira, mas eu estou falando para vocês agora, vocês vão me assistir na quarta-feira, né? Então, hoje, quarta-feira, não pude fazer ao vivo, mas vocês vão estar assistindo na quarta-feira, aqueles que puderem assistir na quarta-feira. Se não, vai assistir quinta, sexta, sábado, o dia que puderem, tá certo? Então, até a próxima semana. Um ótimo dia para quem vai assistir de dia, uma ótima noite para quem vai assistir de noite e nos veremos na próxima quarta-feira, se Deus quiser, com o tema Karma, a lei de causa e efeito. Então, fiquem com Deus e até a semana que vem. Forte abraço!